bem-vindos ao nosso papo de hoje. Vamos mergulhar de cabeça num texto que, assim, muita gente conhece, mas que talvez esconda mais do que parece. O capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Um capítulo cheio de reviravoltas. Exato. E para nos ajudar nesse mergulho, a gente está com os comentários de duas bíblias de estudo muito boas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NA. Duas ótimas fontes. A nossa missão aqui é simples, usar essas notas para desvendar as camadas de significado por trás dessas histórias. As parábolas, os encontros tensos, a cura no final. Isso, tentar entender o que essas narrativas realmente nos dizem sobre fé, sobre orgulho e, sobre os verdadeiros obstáculos no caminho espiritual. E a gente vai ver que o capítulo é construído em cima de contrastes muito fortes. Brutais, eu diria. Persistência contra indiferença, humildade contra arrogância. E mais forte de todos para mim é cegueira versus visão. Nossa, sim. E nem sempre quem tem olhos é o que mais enxerga, né? Preparados? Vamos lá! Então, começando. O capítulo já abre com uma cena tipo de filme. Uma viúva sem poder nenhum contra um juiz corrupto. E o texto faz questão de dizer que ele não temia Deus nem respeitava o homem algum, ou seja, um cara que não tá nem aí. E ela só tem uma arma, a insistência. Ela não desiste. É uma imagem muito poderosa. E o fascinante aqui, algo que as duas fontes ressaltam, é que a parábola não é sobre o caráter de Deus. Isso é fundamental. Não é pra gente pensar que Deus é um juiz que a gente tem que vencer pelo cansaço. De jeito nenhum. A lição é sobre a nossa atitude. É sobre ter a garra, a persistência daquela viúva. Entendi. A nota da Roma no versículo 1 é bem clara sobre isso. A história foi contada para ensinar o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. E o contexto cultural que eles trazem torna isso ainda mais potente. Uma viúva naquela sociedade era invisível, sabe? Praticamente impotente. Não tinha ninguém por ela. Ninguém. A insistência era a única coisa que ela tinha. E o curioso é que o juiz não cede por justiça. Não, ele cede para se livrar do incômodo, né? Exato. Para se livrar da molestação, como diz o texto. A persistência dela vence a indiferença dele. E no finalzinho, vem aquela pergunta que sempre me deixou pensando. A pergunta final. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Parece um balde de água fria depois de uma história sobre persistência. Parece, né? É provocador. Mas a nota da NA sobre esse versículo dá uma luz bem interessante. Qual? Confiança persistente. Sabe, essa teimosia santa de não desistir, mesmo quando a justiça parece demorar. Falando em atitude na oração, a próxima parábola joga um holofote nisso de um jeito brutal. O contraste é enorme. Saímos de uma história sobre não desistir para entrar numa sobre como a gente se apresenta a Deus. Um fariseu, o suprassumo da religiosidade, e um publicano, um cobrador de impostos. Odiado por todo mundo. E a oração do fariseu me dá um calafrio. Ele fica lá de pé, todo pomposo, e começa a agradecer a Deus por não ser como os outros. É quase um currículo espiritual que ele apresenta. Totalmente. Não sou ladrão, nem injusto, nem adúltero, nem mesmo como este publicano aqui. É muito fácil cair nessa armadilha, né? De se comparar com os outros para se sentir melhor. A gente faz isso o tempo todo, mesmo sem perceber. E as notas de estudo vão direto nesse ponto. Anak, no versículo 9, diz que a parábola é para aqueles que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. A oração dele é o exemplo perfeito disso. Perfeito. A mesma fonte, um pouco depois, chama a atitude dele de arrogante soberba. Ele não está orando para Deus, ele está se parabenizando diante de Deus. E do outro lado do templo, o publicano. A descrição é o oposto. Ele fica de longe, não ousa nem levantar os olhos. E fica batendo no peito. A oração dele é quase um sussurro. Ó Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. A postura corporal já diz tudo. Diz tudo. Bater no peito, como a Roman lembra, era um gesto cultural de profunda angústia, de arrependimento.
Ele não tem lista de méritos, não tem currículo. Ele tem a consciência da própria condição. Exatamente. E aí vem o ponto central, que a Roma explica muito bem. Ele entende que ser justificado, ou seja, ser considerado reto diante de Deus, não vem do que ele faz. Vem da misericórdia que ele pede. Isso. Por isso o final da história é tão chocante para a plateia da época. O publicano pecador vai para casa justificado. O fariseu, o exemplar, não. É uma inversão completa de valores. Todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Essa ideia de humildade e dependência parece ser o fio condutor porque ela explode na próxima cena, não é? Sim, a narrativa é genial. Logo depois de mostrar a humildade que justifica, Jesus pega as crianças como o exemplo máximo disso. As pessoas tentam levar os bebês para ele abençoar. E os discípulos, agindo como seguranças de festa, tentam impedir, achando que Jesus não tinha tempo para isso. E a reação de Jesus é dura. Deixem que os pequeninos venham a mim, pois o reino de Deus pertence aos que são como eles. Mas o que significa isso? Receber o reino como uma criança. A nota da NEA sobre esses versículos é ótima. Ela explica que no judaísmo da época, a criança não tinha status religioso pleno, sabe? Era alguém que ainda precisava vir a ser. Entendi. E Jesus inverte tudo. Receber o reino como uma criança não é sobre ser ingênuo, é sobre ter uma atitude de total confiança e dependência. A criança recebe um presente sem achar que mereceu. Exato. Ela simplesmente abre os braços e confia. É a antítese total do fariseu e do próximo personagem. Sim, porque mal acaba essa cena, que é sobre dependência total, e surge uma figura que é a personificação da autossuficiência. O jovem rico, um líder. E ele chega com a pergunta mais importante de todas. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele parece o candidato ideal, né? Respeitado, religioso. Ele cumpre todos os mandamentos desde sempre. Ele é o garoto propaganda do sucesso. Mas Jesus, com uma frase, vai direto na ferida. No coração do problema, ele diz: ainda lhe falta uma coisa. Venda tudo que você tem, dê aos pobres. Depois, venha e siga-me. E o texto é devastador. O jovem ficou muito triste, porque era riquíssimo. A riqueza era o ponto de segurança dele. Mas espera aí, a mensagem é que ter dinheiro é ruim? Que ninguém com posses pode seguir esse caminho? Ou a questão é mais sutil? Ótima pergunta. E é exatamente essa chave. A nota da Almon sugere que o objetivo de Jesus não era criar uma regra de pobreza para todo mundo. O alvo era aquele homem específico. Isso, a ordem de vender tudo foi a ferramenta para revelar o verdadeiro ídolo do coração dele. A riqueza, a segurança dele, a identidade vinha das posses. Era isso que o impedia de viver a dependência que Jesus acabou de elogiar nas crianças. Faz todo sentido. O dinheiro era o plano B dele, a verdadeira fonte de segurança. E é por isso que Jesus solta aquela frase que assusta todo mundo até hoje. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É uma hipérbole, uma imagem impossível de propósito. E aqui a nota da Almon ajuda muito, porque ela esclarece que o fundo da agulha é a agulha de costura mesmo. Literal. Não tem nada a ver com aquela história de um portão em Jerusalém. Nada. A ideia é comunicar algo humanamente impossível. A riqueza pode criar essa ilusão perigosa de que a gente não precisa de Deus, de que a gente se basta. E quando os discípulos ficam apavorados e perguntam, então, quem pode se salvar? A resposta final amarra tudo. Ambas as fontes destacam essa conclusão. Jesus diz: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Ou seja, a salvação não depende do nosso esforço em sermos perfeitos como o fariseu, nem da nossa capacidade de nos desfazer de tudo. Exato, depende da graça de Deus, que faz o impossível acontecer. E é aqui que o capítulo faz uma virada genial. Depois de nos mostrar o que bloqueia o caminho, A autossuficiência, Jesus vai revelar o destino desse caminho, mas de um jeito que ninguém ali consegue entender. É o início do grande paradoxo da cegueira e da visão. isso, a estrutura é fantástica. Jesus reúne os 12 e, pela terceira vez, descreve em detalhes o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Vai ser entregue, humilhado, açoitado, morto. E vai ressuscitar. É a revelação mais importante da sua missão. E a reação dos discípulos é? Nada. É incrível pensar nisso.
O texto é enfático. Eles, porém, não entenderam nada disso. E não sabiam do que Jesus estava falando. Os caras mais próximos dele, que largaram tudo para segui-lo, E eles simplesmente não sacam. Existe uma cegueira espiritual ali. uma cegueira total. A Anaá diz que o sentido das palavras estava encoberto para eles. E o contraste não poderia ser mais imediato. A cena seguinte: Jesus se aproximando de Jericó e lá está um cego de verdade, um mendigo. Na beira do caminho. E quando ele ouve que é Jesus passando, ele começa a gritar sem nenhuma cerimônia: E o que ele grita é a chave de tudo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi. A nota da Roma taxa que esse não é um nome qualquer. É um título messiânico. Reconhece Jesus como rei prometido. O paradoxo é de explodir a cabeça. O homem que não enxergava com os olhos via a identidade de Jesus com uma clareza que os 12 discípulos não tinham. E a multidão tenta calar ele, mas ele grita ainda mais alto. Olha a persistência de novo. Perfeita conexão. Ele é a viúva dessa segunda metade do capítulo. Ele não desiste. A fé dele não se intimida. Não mesmo. E a nota da NA, no versículo 39, observa exatamente isso, que ele gritava cada vez mais. E Jesus para tudo por causa daquele grito. E pergunta: o que você quer que eu lhe faça? A resposta é simples e direta. Senhor, que eu possa ver de novo. E a cura acontece. Veja, a sua fé salvou você. E aqui tem uma riqueza na língua original que a nota da Nath nos ajuda a pegar. A palavra grega para salvou pode significar tanto a cura física... Quanto a salvação espiritual. Exatamente. A fé daquele homem alcançou as duas coisas. E a prova é o que ele faz em seguida. Ele não vai para casa comemorar. O texto diz que ele imediatamente começou a seguir Jesus. Glorificando a Deus. Uau! O capítulo termina com ele vendo e seguindo. Que contraste com o jovem rico, que viu a verdade, mas deu as costas e foi embora triste. E até com os discípulos que estavam seguindo, mas na verdade não estavam vendo. É o fechamento perfeito. O capítulo inteiro é essa dança entre quem acha que vê, mas é cego, e quem admite a própria cegueira e por isso passa a enxergar. Olhando para trás agora, para o capítulo como um todo, as conexões ficam muito claras. Começa com essa necessidade de uma oração que seja persistente e humilde. Como a da viúva e a do publicano. Depois, mostra o perigo mortal da autossuficiência, seja a religiosa do fariseu ou a material do jovem rico. E termina com esse chamado a uma fé que é dependente, que reconhece a própria cegueira e grita por ajuda. Exatamente. E talvez a provocação final que estas fontes nos ajudam a enxergar seja sobre esses paradoxos todos. Este capítulo nos força a encarar figuras desconcertantes, né? Com certeza. Discípulos que andam com o mestre, mas não o compreendem. Um líder religioso que cumpre a lei, mas não encontra justiça. Um homem que tem tudo, mas não consegue o essencial. E, no fim, um mendigo cego na poeira da estrada que enxerga a verdade que todos os outros não conseguem ver. A questão que fica ecoando é, em nosso próprio mundo tão cheio de certezas, de informações, de opiniões, onde será que a nossa visão pode estar nos enganando? E onde talvez a gente precise da humildade daquele cego para admitir que não enxerga direito e só então começar a ver de verdade?